Capítulo 11. O sol se punha quando chegaram ao lago. Viviane se virou em seu pônei para olhar Morgana, que cavalgava um pouco atrás. O rosto da menina estava exaurido de fome e cansaço, mas ela não havia reclamado. E Viviane, que acelerara o passo de propósito para testar seu vigor, ficou satisfeita. A vida de uma sacerdotisa de Avalon não era fácil e ela precisava saber se Morgana aguentaria a fadiga e a dificuldade. Ela atrasou seu pônei e deixou que Morgana se emparelhasse. Ali fica o lago. Logo estaremos abrigadas. Haverá fogo, comida e bebida. Ficarei feliz com os 3. Está cansada, Morgana? Um pouco, mas sinto por ver a viagem acabar. Gosto de ver coisas novas e nunca fui a lugar nenhum antes. Eles pararam os cavalos na beira da água e Viviane tentou perceber como a margem familiar parecia um estranho. As águas opacas, acinzentadas do lago, os juncos altos beirando a margem, nuvens baixas e silenciosas e tufos de grama na água. Era um cenário silencioso e Viviane ouviu os pensamentos da menina. É solitário aqui e escuro e lúgubre. E como chegamos a Avalon? Não há ponte? Não temos de botar os cavalos para nadar? Não é mesmo? Perguntou Morgane, e Viviane, lembrando-se de que tinham precisado fazer exatamente isso em um val alagado pelas chuvas da primavera, logo a reassegurou. Não, vou chamar o barco. Ela levantou as 2 mãos para cobrir o rosto, bloquear qualquer visão ou som indesejado e enviou o chamado silencioso. Em instantes, sobre a superfície acinzentada do lago, uma barcaça baixa apareceu. Encoberta em um lado por panos pretos e prateados, deslizava tão silenciosa que parecia planar sobre a água como algum tipo de ave aquática. Não havia som de remos, mas quando a barca se aproximou, as 2 divisaram os remadores manejando-os sem o menor som ou borrifo. Eles eram homenzinhos morenos, seminus, a pele tatuada com ísates azul em padrões mágicos, e Viviane notou que Morgana regalou os olhos diante da visão, mas ela não disse nada. Ela aceita tudo isso com muita calma, pensou Viviane. Ela é jovem o suficiente para não ver o mistério do que fazemos. Eu devo, de alguma maneira, despertá-la para isso. Os homenzinhos silenciosos amarraram o barco, prendendo-o com uma corda curiosamente tecida com junco trançado. Viviane fez um sinal para a garota desmontar e os cavalos foram levados a bordo. Um dos homens tatuados estendeu a mão a Morgana para ajudá-la a subir ao barco. Ela, de certa forma, esperou que fosse imaterial, uma visão como o barco, mas, em vez disso, sentiu uma mão calejada, dura como chifre. Por fim, Viviane tomou seu lugar na proa e a barcaça se moveu lenta e silenciosamente lago adentro. Além deles, se erguiam a ilha e o Thor, com sua alta torre dedicada a São Miguel. Sobre o silêncio da água, o som dos sinos tocava um ângelo suave.
Morgana, por força do hábito, fez o sinal da cruz e um dos homenzinhos franziu o senho de modo tão cortante que ela se encolheu e baixou a mão. Enquanto o bote deslizava sobre a água em meio aos juncos altos, ela distinguiu as paredes da igreja e do mosteiro. Viviane sentiu o medo súbito da jovem. Estavam indo, afinal, para a Ilha dos Padres, onde os muros do convento se fechariam em torno dela para sempre? Vamos para a igreja da ilha, tia? Não vamos à igreja, respondeu Viviane tranquila. Embora seja verdade que um viajante comum, ou mesmo você, caso atravessasse o lago sozinha, jamais chegaria a Avalon. Espere e veja e não faça perguntas. Isso é sua obrigação enquanto você estiver em preparação. Repreendida, Morgana ficou em silêncio. Seus olhos ainda estavam dilatados de medo. Ela disse em voz baixa: é como na lenda da barca das fadas que sai das ilhas para a terra da juventude. Viviane não prestou atenção no que a menina dissera. Ela ficou de pé na proa do barco, respirando profundamente, reunindo forças para o ato de magia que estava para realizar. Por um momento, perguntou-se se ainda tinha força para isso. Estou velha, pensou, com pânico momentâneo, e preciso viver até que Morgana e seu irmão estejam adultos. A paz de toda esta terra depende do que posso fazer para protegê-los. Ela cortou o pensamento. Qualquer dúvida era fatal. Lembrou a si mesma que vinha fazendo isso quase todos os dias de sua vida adulta e que agora era algo tão natural para ela que poderia fazê-lo dormindo ou se estivesse morrendo. Ficou imóvel, rígida, presa na tensão da mágica, e então esticou os braços para cima da cabeça, as palmas viradas para o céu. Exalando rapidamente o ar, ela de repente os baixou, e com eles desceram as brumas, de modo que a visão da igreja foi eliminada, assim como as margens da Ilha dos Padres e até o Tor. O barco deslizou através da cerração fechada, impenetrável, escura como a noite em torno deles, e, na escuridão, ela ouviu Morgana respirando rápido como um animalzinho assustado. Viviane começou a falar, para reassegurar a garota que não havia nada a temer, e então, deliberadamente, silenciou. Morgana agora era uma sacerdotisa em treinamento e deveria aprender a subjugar o medo, assim como fizera com a fadiga, a adversidade e a fome. O barco começou a cortar as brumas, rápida e resolutamente, pois não havia outros barcos nesse lago. Foi impulsionado através da umidade grossa, grudenta. Viviane a sentia nos cabelos e nas sobrancelhas, molhando seu chale de lã. Morgana tremeu com um frio súbito. Então, como uma cortina que se abria, a bruma desapareceu, e diante deles se afiguraram um trecho de água banhado pelo sol e uma costa verde. Lá estava o Tor, e Viviane ouviu a garota recuperar o fôlego, chocada e assombrada. Sobre o Tor ficava um círculo de pedras que brilhavam ao sol. Em direção a elas
seguiu o caminho processional, subindo em espiral em torno do grande monte. No pé do Thor ficavam as construções onde os sacerdotes viviam e, no declive, ela divisou o poço sagrado e o brilho prateado do espelho d'água abaixo. Ao longo da costa havia bosques de macieiras e, atrás delas, grandes carvalhos com brotos dourados de visgo presos aos troncos em pleno ar. Morgana sussurrou: "É lindo!" E Viviane notou o assombro em sua voz. "Senhora, isto é real?" "Mais real do que qualquer outro lugar que você já viu. E logo você vai conhecê-lo." A barcaça se aproximou da margem e raspou com força na beira arenosa. Os remadores silenciosos a amarraram com uma corda e ajudaram a senhora a pisar na margem. Então, levaram os cavalos para a terra e Morgana foi deixada para desembarcar sozinha. Ela jamais se esqueceria daquela primeira imagem de Avalon ao pôr do sol. Gramados verdes desciam até a beirada de juncos ao redor do lago e cisnes deslizavam silenciosos como a barca sobre as águas. Debaixo dos bosques de carvalhos e macieiras erguia-se uma construção baixa de pedra cinza e Morgana divisou formas em túnicas brancas andando lentamente ao longo do caminho ao lado. Vindo de algum lugar bem suave, ela ouviu o som de uma harpa. A luz baixa, oblíqua, podia ser o mesmo sol que ela conhecia. Inundava a terra de dourado e silêncio, e ela sentiu a garganta se apertar com lágrimas. Pensou, sem saber o motivo: estou voltando para casa. Mesmo que todos os anos de sua vida tivessem se passado em Tintagel e Caerleon e jamais tivesse visto essa bela terra antes. Viviane terminou de dar orientações sobre os cavalos e se voltou para Morgana. Viu o olhar de maravilha e espanto no rosto da menina e se absteve de falar até que Morgana respirou de modo trêmulo, como se despertasse do sono. Mulheres com vestidos tingidos de cor escura e sobretúnicas de pele de cervo, algumas com a lua crescente tatuada em azul entre as sobrancelhas, desceram o caminho em direção a elas. Algumas eram como Morgana e a própria Viviane, pequenas e morenas, do povo picto, mas outras eram altas e esguias, com cabelo claro ou marrom avermelhado, e havia 2 ou 3 com o sinal inconfundível da ascendência romana. Elas se curvaram diante de Viviane em silencioso respeito, e ela levantou a mão em um gesto de benção. "Esta é minha parente", disse. "O nome dela é Morgana. Ela será uma de vocês. Levem-na." Então ela olhou para a menina, que tremia enquanto o sol descia e a escuridão acinzentada caía, drenando as cores fantásticas da paisagem. A garota estava exausta e assustada.
teria à frente testes e provações suficientes, não precisava começar nesse momento. Amanhã, Viviane disse a Morgana, você irá para a casa das donzelas. Aqui não faz diferença se é minha parente e princesa. Não terá nome e nenhum favorecimento além do que conquistar por si. Mas, apenas por esta noite, venha comigo. Tivemos pouco tempo para conversar durante a viagem. Morgana sentiu os joelhos tremerem com um súbito alívio. As mulheres diante dela, todas estranhas, com vestes exóticas e sinais azuis na testa, a assustavam mais que toda a corte de Uther reunida. Ela viu Viviane fazendo um pequeno sinal de dispensa e as sacerdotisas, é o que supôs que fossem, viraram-se e foram embora. Viviane estendeu a mão e Morgana a pegou, sentindo os dedos reconfortadamente frios e sólidos. Viviane era novamente a parente que ela conhecia, mas ao mesmo tempo era a figura impressionante que havia baixado as brumas. Novamente, Morgana sentiu o impulso de fazer o sinal da cruz e se perguntou se todas aquelas terras desapareceriam, como o padre Columba afirmava que todas as obras do diabo e os feitiços fariam diante daquele gesto. Mas ela não fez o sinal da cruz. Subitamente soube que jamais o faria novamente. Aquele mundo havia ficado para trás para sempre. Na borda do bosque de macieiras, entre duas árvores que floresciam, ficava uma casinha de taipa. Dentro, um fogo ardia e uma jovem, como as outras que Morgana havia visto, usando um vestido escuro e túnica de pele de cervo, as recebeu com uma misura silenciosa. Não fale com ela, Viviane disse para Morgana. Ela está no presente momento sob voto de silêncio. É uma sacerdotisa em seu 4º ano e seu nome é Raven. Em silêncio, Raven retirou as vestes externas e os sapatos gastos e enlameados de Viviane e, a um sinal desta, fez o mesmo com Morgana. Trouxe água para que se lavassem e mais tarde comida, pão de cevada e carne seca. Para beber, havia apenas água fria, mais fresca e deliciosa, diferente de qualquer água que Morgana havia provado. É a água do poço sagrado, Viviane explicou. Não bebemos outra coisa aqui. Traz a visão e clareia a vista, e o mel de nossas próprias colmeias. Coma a carne e a deguste, pois não vai mais provar carne por anos. As sacerdotisas não comem carne até terminarem sua preparação. Por que, senhora? Morgana não conseguia mais dizer titia ou parente. Entre ela e os nomes familiares estava a memória da mulher divina conjurando as brumas. É errado comer carne? Certamente que não, e virá o dia em que poderá comer o que lhe for oferecido. Mas uma dieta sem carne animal produz um alto nível de consciência que deve ter enquanto aprende a usar a visão e a controlar seus poderes mágicos, em vez de deixar que a controlem.
Como os druidas no início de suas preparações, a sacerdotisa come apenas pão e frutas, e às vezes um pouco de peixe do lago, e bebe apenas água do poço. Morgana disse de modo acanhado: "A senhora bebeu vinho em Caerleon?" "Certamente, e você também beberá após aprender quando é hora de comer e beber e quando é tempo de abstinência." Viviane falou secamente. Aquilo silenciou Morgana, que se sentou e beliscou o pão e mel. Mas, embora estivesse com fome, eles pareciam grudar em sua garganta. "Comeu o suficiente? Bem, então deixe que Raven tire os pratos. Você deveria dormir, criança, mas sente-se aqui ao meu lado diante do fogo e converse um pouco, pois amanhã Raven a levará para a casa das donzelas e você não me verá mais, a não ser nos rituais, até que esteja preparada para a sua vez com a velha sacerdotisa, para dormir em minha casa e cuidar de mim como serva. E quando este momento chegar, você bem poderá ter feito o voto de silêncio, sem falar nem responder. Mas, por esta noite, você é apenas minha parente, pois ainda não fez os votos de servir a deusa, e pode me perguntar o que desejar." Estendeu a mão e Morgana foi sentar-se com ela no banco diante do fogo. Viviane virou-se e disse: "Poderia tirar o grampo do meu cabelo, Morgana? Raven foi descansar e não quero perturbá-la novamente." Morgana puxou o grampo entalhado de osso do cabelo da mulher mais velha e ele desceu com ímpeto, longo e escuro, com uma mecha branca na têmpora. Viviane suspirou, esticando os pés nus em direção ao fogo. "É bom estar de novo em casa. Tive de viajar demais nos últimos anos e já não tenho forças para considerar isso um prazer." "A senhora disse que eu poderia lhe fazer perguntas. Por que algumas mulheres têm sinais azuis entre as sobrancelhas e outras não?" "O crescente azul é um sinal de que elas fizeram voto de servir a deusa, viver e morrer de acordo com a vontade dela. As que estão aqui apenas para treinar a visão não fazem esse voto." "Eu vou fazê-lo?" "Isso será a sua escolha. A deusa lhe dirá se deseja colocar a mão sobre você. Apenas os cristãos usam o claustro como monturo de cozinha para suas filhas e viúvas indesejadas." "Mas como saberei se a deusa me quer?" Viviane sorriu no escuro. "Ela vai chamá-la com uma voz que você não poderá deixar de entender. Se tiver escutado esse chamado, não haverá lugar no mundo para se esconder da voz dela." Morgana imaginou, mas era tímida demais para perguntar se Viviane havia feito o voto. "Claro, ela é a grã sacerdotisa, a senhora de Avalon." "Eu fiz o voto." Viviane disse baixo, com o seu truque de responder uma questão não feita.
mas a marca se apagou com o tempo. Se você olhar de perto, ainda pode ver um pouco dela, onde começa meu cabelo, aqui. Sim, um pouco. O que significa fazer voto à deusa, senhora? Quem é essa deusa? Perguntei certa vez ao padre Columba se Deus tinha outro nome e ele disse que não, que havia apenas um nome pelo qual poderíamos nos salvar e que ele era Jesus Cristo. Mas ela parou de falar envergonhada. Sou muito ignorante nessas coisas. Saber que é ignorante é o começo da sabedoria, disse Viviane. Então, quando começar a aprender, não vai precisar se esquecer das coisas que pensa que sabe. Deus é chamado por muitos nomes, mas é um em todo lugar. Assim, quando você reza para Maria, mãe de Jesus, reza sem saber para a mãe do mundo em uma de suas muitas formas. O Deus dos padres e o grande Uno dos druidas são o mesmo, e é por isso que o Merlin às vezes toma seu lugar ao lado dos conselheiros cristãos do grande rei. Ele sabe, mesmo que os outros não entendam, que Deus é um. Sua mãe foi sacerdotisa antes da senhora. Minha mãe disse. Isso é verdade, mas não foi uma questão apenas de sangue. Herdei dela o dom da visão, mas me devotei à deusa por minha própria vontade. A deusa não chamou sua mãe nem Morgause. Então, enviei Ingrain para se casar com seu pai e depois com Uther e Morgause para se casar com quem o rei decidisse. O casamento de Ingrain serviu à deusa. Sobre Morgause, ela não teve poder ou apelo. As sacerdotisas chamadas pela deusa nunca se casam? Normalmente não. Elas não se comprometem com nenhum homem, a não ser no grande casamento, quando o sacerdote e sacerdotisa se juntam, simbolizando o Deus e a deusa. E as crianças que são frutos dessa união não são de um homem mortal, mas da deusa. Esse é um mistério e você saberá mais no tempo certo. Eu nasci assim e não tenho um pai terreno. Morgana olhou para ela e sussurrou. Quer dizer que sua mãe se deitou com Deus? Claro que não. Apenas um sacerdote obscurecido pelo poder de um Deus. Provavelmente um sacerdote cujo nome ela nunca soube, já que naquele momento o Deus o possuiu e o homem ficou esquecido e desconhecido. O rosto de Viviane estava distante, relembrando coisas estranhas. Morgana podia vê-las passar pelos seus olhos. O fogo parecia fazer figuras no quarto. A grande figura de um cornudo. Ela subitamente estremeceu e puxou para si o manto. Está cansada, criança? Você deveria dormir.
Mas Morgana estava curiosa novamente. A senhora nasceu em Avalon? Sim, mas fui criada na ilha Druida, ao norte, nas ilhas. E quando fiquei moça, a deusa colocou sua mão sobre mim. O sangue da sacerdotisa nata correu verdadeiro em mim, como acho que corre em você, minha criança. A voz dela estava distante. Ela se levantou e parou diante do fogo. Estou tentando lembrar há quantos anos cheguei aqui com a velha. A lua estava mais ao sul, pois era época de colheita e os dias escuros de Samhain estavam chegando no ocaso do ano. Era um inverno frio até mesmo em Avalon. Ouvíamos lobos à noite e a neve caía profundamente e passávamos fome aqui, pois ninguém conseguia passar pelas tempestades e algumas criancinhas que mamavam no peito morreram quando o leite secou. Então o lago congelou e nos trouxeram comida entre nós. Eu era uma donzela na época, meus peitos ainda não haviam crescido e agora sou velha, uma mulher velha, uma anciã. Passaram-se tantos anos, criança. Morgana sentiu a mão da mulher mais velha tremendo e a apertou com força. Depois de um instante, Viviane puxou a garota para o seu lado e ficou ali com o braço em torno da cintura dela. Tantas luas, tantos solstícios de verão. E agora parece que Samhain vem logo após a noite de Beltane, mais rapidamente do que a lua ia de nova à cheia quando eu era jovem. E você também ficará aqui diante do fogo e envelhecerá, a não ser que a mãe tenha outras tarefas para você. Ah, Morgana, Morgana, pequenina, eu deveria tê-la deixado na casa de sua mãe. Morgana abraçou impetuosamente a sacerdotisa. Eu não poderia ter ficado lá. Preferiria morrer. Sei disso, disse Viviane suspirando. Acho que a mãe pousou a mão em você também, criança. Mas você veio de uma vida fácil para outra dura e amarga. Morgana, e pode ser que eu tenha tarefas para você tão cruéis quanto as de que a grande mãe me encarregou. Agora, pense apenas em aprender a usar a visão e a viver na bela terra de Avalon. Porém, não é fácil fazer a vontade de Ceridwen, minha filha. Ela não é apenas a grande mãe do amor e do nascimento, mas também
a senhora da escuridão e da morte. Suspirando, ela acariciou o cabelo macio da menina e continuou. Ela também é Morrigan, a mensageira do conflito, o grande corvo. Ah, Morgana, Morgana, eu gostaria que você tivesse sido minha única filha, mas mesmo assim não poderia poupá-la. Devo usá-la para os propósitos dela, como eu mesma fui usada. Ela baixou a cabeça, pousou-a por um momento no ombro da menina. Acredite em meu amor por você, Morgana, pois chegará um tempo em que vai me odiar tanto quanto me ama agora. Morgana caiu impulsivamente de joelhos. Nunca, sussurrou. Estou nas mãos da deusa e nas suas. Que ela permita que você jamais se arrependa dessas palavras. Viviane esticou as mãos em direção ao fogo. Eram pequenas, fortes e um pouco inchadas por causa da idade. Com essas mãos trouxe crianças à luz e vi a força vital escorrer de um homem. Uma vez traí um homem, provoquei sua morte, um homem que havia se deitado em meus braços e a quem havia jurado amar. Destruí a paz de sua mãe e agora tirei os filhos dela. Você me odeia e me teme, Morgana. Eu te amo, disse a garota ainda ajoelhada aos seus pés, o rostinho moreno e intenso brilhando com as chamas. Mas jamais poderia odiá-la. Viviane suspirou profundamente, afastando a previsão e o medo. E não sou eu quem você teme, mas ela. Estamos as duas na mão dela, criança. Sua virgindade é sagrada para a deusa. Você precisa mantê-la até que a mãe manifeste o desejo dela. Morgana pousou as pequenas mãos sobre as de Viviane. Assim será. Eu prometo. Ela sussurrou. E no dia seguinte, ela foi para a casa das donzelas e lá permaneceu por muitos anos. Morgana fala. Como se escreve sobre a preparação de uma sacerdotisa? O que não é óbvio é secreto. Os que andaram por esse caminho saberão, e os que não andaram jamais entenderão.
embora eu escreva todas as coisas proibidas. 7 vezes a noite de Beltane chegou e se foi. 7 vezes os invernos nos enquadrilharam todos com frio. A visão veio fácil. Viviane havia dito que eu era uma sacerdotisa nata. Não era tão fácil chamá-la apenas quando eu desejava e fechar-lhe as portas quando não era conveniente que eu visse. Eram as pequenas mágicas as mais difíceis. Forçar a mente a seguir por caminhos insólitos. Convocar o fogo e levantá-lo com um comando. Convocar as brumas, trazer chuvas. Tudo isso era simples. Mas saber quando trazer chuva ou névoa e quando deixar isso nas mãos dos deuses não era tão simples. Para outras lições, meu conhecimento da visão não me ajudou em nada. A sabedoria das ervas e da cura, as longas músicas das quais nem uma palavra poderia ser escrita, pois como a sabedoria dos grandes poderia ser confiada a algo feito por mãos humanas? Algumas lições eram pura alegria, pois tive permissão para aprender a tocar a harpa e fazer o meu próprio instrumento usando madeira sagrada e os intestinos de um animal morto em ritual. Outras lições eram um terror. O mais difícil de tudo talvez fosse olhar para dentro, sob o efeito de drogas que soltavam a mente do corpo, vomitando e com ânsia enquanto a mente pairava livre além dos limites do tempo e do espaço, e ler nas páginas do passado e do futuro. Mas sobre isso nada falarei. Por fim, chegou o dia em que fui expulsa de Avalon, vestindo apenas uma camisola e desarmada, a não ser pelo pequeno punhal das sacerdotisas. Para voltar, se eu conseguisse. Sabia que se não voltasse, me pranteariam como morta, mas os portões jamais se abririam para mim novamente, a não ser que eu conseguisse abri-los por força da minha vontade e por meu comando. E quando as brumas se fecharam ao meu redor, vaguei pelas margens do lago estranho, ouvindo apenas os sinos e o canto triste dos monges. Por fim, atravessei as brumas e a convoquei, os pés sobre a terra e a cabeça entre as estrelas, estirada de horizonte a horizonte, e gritei alto uma grande palavra de poder. As brumas se abriram e vi diante de mim a mesma costa ensolarada a qual a Senhora havia me trazido 7 anos antes. E coloquei os pés na terra firme da minha própria casa. E chorei como havia feito quando chegar ali
como uma criança assustada. E então a marca da lua crescente foi colocada entre as minhas sobrancelhas pelas mãos da própria deusa. Mas isso é um mistério sobre o qual é proibido escrever. Os que sentiram a testa queimar com o beijo de Sari Dwayne saberão do que falo. Foi na segunda primavera depois disso, quando havia sido libertada do silêncio, que Galahad, que já tinha experiência em lutar contra os saxões sob o comando de seu próprio pai, o rei Balan da Bretanha Menor, voltou a Avalon.